Agora. Boa noite a todos. Porque os números são iguais no mundo todo, né? Enquanto houver chance matemática, eu tenho que acreditar. Sempre falei para vocês. É difícil, mas não é impossível. Resolva o problema de vocês aí, depois eu continuo a entrevista. Então, enquanto houver chance matemática, a gente vai correr atrás. É difícil. A gente não pode ficar desperdiçando as oportunidades, por exemplo, como o jogo de hoje. O time do Bragantino foi superior ao nosso o tempo todo, eles competiram, foi avisado na pré-eleição que era um time muito competitivo, eles têm apenas uma derrota em casa, e nós entramos achando que nós iríamos ganhar o jogo na hora que a gente quisesse. E não é bem assim, não. Tem que competir o tempo todo. Independente da qualidade de cada um, a qualidade ela aparece. Agora, competir tem que competir. E o Bragantino foi superior a gente durante os 90 minutos justamente nisso. Mereceu vencer, teve mais méritos, correram atrás, competiram, coisa que o meu time não fez. Infelizmente, hoje nós fomos muito mal. Peço até desculpas para o nosso torcedor. Já conversei com o grupo no vestiário. Amanhã eu vou conversar mais. E daqui segue, temos o jogo na próxima segunda-feira, jogo atrasado contra o Corinthians. E a gente vai ver até lá quais são as mudanças que vão acontecer. Renato, o Grêmio tem um desempenho dentro de casa muito diferente do que encontra fora de casa. Existem dois times diferentes, o posicionamento do Grêmio fora de casa chega a comprometer em certos momentos. A sua avaliação sobre a postura do Grêmio fora de casa, que pode daqui a pouco até atrapalhar, né, fora de casa, com a pontuação que o Grêmio vem fazendo. O Grêmio teve diferente nos últimos 4 jogos, digamos assim, fora de casa. Acho que foi Goiás, Vasco, Santos e hoje. Eu nunca tiro os méritos do adversário. Agora, o adversário não pode vencer uma partida como aconteceu hoje na vontade. Não pode. A gente precisa competir. Foi isso que eu já conversei com o grupo no vestiário. É importante o jogador competir o tempo todo, independente da qualidade técnica dele. A qualidade ela vai aparecer normalmente. Agora, deixar de competir não pode. E foi isso que aconteceu. E eu havia alertado eles que o Bragantino é uma equipe competitiva durante os 90 minutos. Então, não tirando os méritos deles, mas o maior problema nosso foi que nós não competimos, eles competiam e venceram o jogo por méritos. Então, não tem que ficar aqui lamentando, dando desculpa. Eles foram melhores, venceram o jogo. Pronto. O que nós erramos, aí eu vou corrigir amanhã, vou conversar com eles. Até porque não é desculpa, mas nós tivemos principalmente 2 jogadores que estiveram na seleção, viajaram longe, Venezuela, Quito, no caso do Felipe e do Vila. São 2 jogadores no meio de campo. Não é desculpa, longe disso. Mas o Bragantino, por ser competitivo, principalmente no meio de campo, ganharam praticamente todos os duelos da gente e foram mais felizes. Nós somos infelizes nos 2 gols que nós tomamos. Oi, Renato, boa noite. Você encontrou um sistema com 3 volantes que vinha dando certo, né, desempenho, resultado, mas hoje não deu resposta e a impressão que ficou é que o Grêmio estava tentando sair, de repente, em contra-ataque, em velocidade, porque estava atrás e não tinha velocidade para sair. A estratégia, de repente, foi equivocada por falta de peças ou a estratégia era outra e não deu para executar? E até dentro disso, que falta fará o Bitelo a partir de agora nesse meio-campo do Grêmio? Não, o Bitelo, toda a sorte do mundo para ele. Não adianta a gente ficar lamentando. É mais um jogador que nós formamos, praticamente. E o clube precisava vender, foi vendido. É lógico que é um jogador que faz falta, mas a gente tem que entender a parte financeira do clube. Aí você me pergunta dos 3 volantes. Não deu certo hoje porque nós não competimos e tivemos esses 2 jogadores viajando, viagens longas, principalmente o Vila, que fez os 2 jogos. Isso é um setor muito competitivo no meio de campo. Não é desculpa. Mas aí você vai dizer, deu errado hoje? Sim, deu errado. Deu errado porque acontece. Porque nos outros jogos deu certo. E nós vencemos. E vocês mesmos elogiaram bastante a equipe do Grêmio. Então, tem horas que a bola está quadrada, tem dia que é noite. Foi tudo que aconteceu hoje. Então, é procurar corrigir, conversar, acertar. Até porque nos últimos 3, 4 dias a gente não pôde fazer nem sequer um trabalho técnico, porque nós tivemos jogadores que estavam na seleção.
e a chuva não nos permitiu, porque nós tivemos até que trabalhar na sala de musculação, porque os campos estavam bastante encharcados e não deu para fazer os treinamentos que eu queria no campo. Também não é desculpa, também não é desculpa. O que faltou para a gente hoje, durante os 90 minutos, foi competir com o adversário. Renato, eu queria só compreender melhor a questão do Vila Sante, porque a gente sabe do desgaste que não é simples, uma viagem internacional da Venezuela, para chegar e jogar com 48 horas, ele jogou 90 minutos. Você tinha até outras alternativas, como o Ronald ou até o Mila, e o próprio Natan, que já desempenhou uma função até mais como um volante, para fazer as trocas. E você terminou o jogo com praticamente 5 atacantes. Né? Eu queria compreender se é isso apenas que o elenco te possibilita nesse momento, já de reta final de temporada, e por que também dessa escolha de terminar apenas com justamente um jogador que jogou 90 minutos as 2 últimas partidas pela sua seleção? Bom, você viu outro jogo, então. Então eu vou te corrigir, eu vou te ajudar. O Galdino joga de volante também. O Galdino estava de volante quando eu botei o Juan. Então o Galdino saiu o PP, não tirei o Vila, porque é um jogador importante. O Vila estava menos desgastado, por incrível que pareça, que o PP que ficou aqui. E o Vila fez os 2 jogos lá. E mesmo com o cartão amarelo, eu deixei ele, pela importância que ele tem na equipe. Eu recuei o Galdino, coloquei o Juan ali. Foi isso, porque quando eu treino durante a semana, que vocês não veem os treinos, eu coloco muitos jogadores, às vezes, fora da posição, justamente por isso. Vocês não são culpados. Nós fechamos os portões. Muitas vezes eu troco o jogador de posição, porque durante um jogo eu posso trocar as peças. Foi o que aconteceu hoje. Então, não é que eu coloquei e deixei só o Vila. O Galdino foi para volante e coloquei o Juan. E ali são as oportunidades que aparecem para todos os jogadores, independente da posição. É quem pega, quem entra em campo, se entrega e compete. Essa foi a maior cobrança agora que eu tive no vestiário com eles, e amanhã vai ter de novo. O jogador precisa competir. O jogador está num clube grande que não falta absolutamente nada. Então eu não vou admitir um jogador que entra em campo, independente de quantos minutos ele vai jogar. 90 minutos, 45, 30, 25, 3 minutos. Ele tem que entrar e tem que competir. Ele tem que mostrar por que ele está no grupo do Grêmio. Então, muita coisa a gente faz certo. Eu estou muito satisfeito com o meu grupo. Quando a gente deixa de fazer as coisas, por exemplo, contra Vasco, contra Santos e contra Bragantino, nós deixamos de fazer, nós perdemos os jogos. Por méritos do adversário, sim, por méritos do adversário, mas porque o meu time não competiu. Então, o teu colega mesmo perguntou, o Grêmio é diferente da Arena? Foi o que eu falei para eles também agora no vestiário. O gramado é diferente na Arena? Não é. A bola é quadrada, é redonda na Arena, é diferente daqui? Não é. Então tem que competir o tempo todo. A gente compete dentro da Arena, tem que competir fora. Até porque esses pontos todos que nós deixamos fora, não tirando os méritos do adversário, foram jogos que muito bem nós poderíamos pontuar. E se nós tivéssemos pontuado, nós estaríamos numa posição mais privilegiada na tabela, ainda brigando pelo título. Mas tem jogos, né, que parece que não precisa competir. E ainda mais hoje o Bragantino, que eu avisei bastante eles, olha, é um time muito competitivo, eles vão competir durante os 90 minutos e a gente precisa competir com eles. E não aconteceu. Então eles foram superiores a gente, mereceram a vitória e a gente vai aprendendo com os erros. E os jogadores vão aprendendo com as oportunidades que têm. Ou pegam ou a fila anda. É simples. Renato, tu citou aí a competitividade, que é uma coisa que a gente conversou fora de casa, né, naqueles outros 2 jogos, tu mesmo citou, o próprio Vasco e também o Santos. Hoje o Grêmio pegou um adversário que, além de ser mais competitivo, é mais forte, tática, física, tecnicamente do que esses 2. Como que foi a resposta do teu grupo depois dessa conversa hoje, sobre essa falta de competitividade? Os jogadores já não deveriam ter entendido isso nas 2 conversas, especialmente nesses 2 jogos. Como que eles receberam essa conversa, essa crítica, né, após esse jogo de hoje? E o que tu sentiu do teu grupo em relação a isso? Quando as pessoas calam, quem cala consente. Eles não podem ter visto outro jogo diferente do meu, ou diferente de vocês. Nós não competimos, pronto, eles sabem disso. Foi essa a cobrança. Nós entramos, já falei, vou repetir, eu falei para eles, nós vamos enfrentar uma equipe que compete os 90 minutos e muita velocidade. Nós não competimos. Então o adversário ganhou os duelos, teve mais espaço, deixamos de jogar, chegamos atrasados na disputa, foram superiores na gente. Não, cobrei, como vou cobrar amanhã, mas não adianta. Eles sabem que nós não estivemos bem, eles sabem. Claro que não são todos, mas no momento que você, 1, 2, 3, 4, deixa de competir, é lógico que o adversário vai tirar proveito disso. E foi isso que aconteceu. Então não adianta chiar, reclamar, espernear. O jogo que eu vi,
eles viram também. Então, eles sabem que nós não competimos o suficiente contra o adversário que competiu e mereceu a vitória. Renato, tu falou muitas vezes dessa falta de competitividade. Segunda-feira o Grêmio tem um jogo importante contra o Corinthians, que é uma rodada atrasada. Como que tu vai fazer para chegar na segunda-feira e não ocorrer a mesma coisa que aconteceu aqui e faltar competitividade no jogo importante? Não vai faltar. Hoje iam ter 2 trocas com 15 minutos de jogo. Iam ter 2 trocas. Aí eu troco com 15 minutos, parece que eu estou jogando o jogador contra a torcida. Eu me segurei, contei até 10. Mas o recado foi dado. A próxima vez, com 10, 15, 20 minutos, vai sair. Não competiu, vai sair. Foi o que aconteceu hoje. Esperei até o vestiário, fui bonzinho. Mas segunda-feira eu não vou ser bonzinho, não. Ou compete, eu não quero saber quantos minutos. Sai. Eu quero ganhar, quero competir, quero brigar pelo título ainda. Não dá, eu quero a Libertadores direto. 99% pensa assim. Então esse 1% não pode pensar diferente. Ou entra em campo, já falei, independente se começar o jogo, entrar na partida, 5, 10 minutos, 60 minutos, 70 minutos, ou entra e compete e valoriza o clube que está, valoriza a camisa que usa, ou a fila vai andar. Nós temos aí mais umas, 15 rodadas, e o nosso objetivo, a gente ainda vai brigar pelo título, e aí, se não der, a gente vai brigar por uma vaga na Libertadores direto. E vai quem quer, deixei bem claro, não quer saber de idade, não quer saber de salário, não quer saber de nome. Eu quero saber quem vai me ajudar. E a partir de segunda-feira vocês vão ver. Correu, continuou. Parou de competir, vai sair.